Ok, agora sim, gravando. Então é para copiar esse quadrinho aqui das nossas regras de conjugação dos verbos em inglês no presente. E também vocês vão fazer 8 vezes, né, os pronomes pessoais aí em inglês, né? Vai colocar I, you, he, she, it, we, you, they. Deixa tipo 2 linhas para cima, 2 linhas para baixo. Deixa um espaço à direita também, porque a gente vai conjugar os verbos. E dá para fazer meio que assim, né? Faz uma fileirinha lá no começo do caderno, aí no meio assim, passa uma risca e dá para fazer a fileirinha outra aqui do lado, né? Então vou ser ao todo 8 vezes esses pronomes pessoais, certo? Que a gente vai conjugar 8 verbos diferentes, pelo menos. Quem for terminando aqui, pode escrever I finished aí no chat, certo? Usando aí, né, esses pronomes pessoais que a gente tem em inglês, I, you, he, she, it, we, you e they. Então vou colocar aqui no chat mesmo. Essas aqui são as regrinhas de conjugação, tá? Então o que acontece em português? A gente chama flexionar o verbo, certo? Em português a gente tem eu, tu, que quase ninguém fala mais tu, né? Eu, tu, ele, nós, o vós piorou. Ninguém usa vós, todo mundo fala vocês. Mas os pronomes pessoais em inglês são esses, né? Eu, em português. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok. Quando a gente vai conjugar um verbo, né? Os verbos estão lá no infinitivo. O que quer dizer o infinitivo? Ele não está conjugado. Então, em português, o infinitivo é feito assim. Ele é terminado em ar, ir e ur. Ok? Então, por exemplo, fazer, pôr, vir, casar, andar, sair, correr, dirigir, ok? Supor. Então, olha, tudo termina com ar, ir e ur. Então, o verbo em português está no infinitivo se ele termina em ar, ir e ur. Quer dizer que ele não está conjugado. Quando você vai falar, né, ele com as pessoas ali, você tem que conjugar. A gente não pode chegar e falar isso. Eu falar, tu falar, ele falar, ela falar, nós falar, vós falar, eles falar. Não é assim. Todo mundo vai entender? Sim. Os gringos, quando vêm pra cá e fazem isso, a gente entende. Mas não é o certo, né? Então, a gente conjuga o verbo. Em português, o verbo, a gente conjuga ele, gente, de seis formas diferentes. Acho que eu já falei isso pra vocês uma vez lá no comecinho. 6 formas diferentes. Vamos conjugar o verbo, por exemplo, falar. Speak. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, e eu não tenho certeza se vós é falais, que ninguém fala vós falais, a gente fala vocês falam, né? E eles falam. Então, olha o que o português faz. Que toda a língua que descende do latim é difícil, porque o latim ele tinha muitas declinações, gente. O latim era bem mais difícil que o português ainda. Mas olha o que o português faz. Ele muda o verbo 6 vezes, né? Existe aqui uma raiz do verbo, ok? Existe uma raiz que fica lá, ó. Falo, que é do verbo falar, ó. Falo, certo? Então, essa raiz se mantém. Falo, F-A-L. E aí no eu falo, aí termina com O. Tu falas, termina com A. Ele fala, terminou com A. Nós falamos, terminou com amos. Vós falais, terminou com ais. Eles falam, terminou com AM, certo? Então em português a gente muda os verbos 6 vezes. No presente, simples, muda 6 vezes. Em todos os tempos verbais, tá? Quando vai para o passado muda, quando vai para o futuro muda. Então isso é muito difícil, isso torna a nossa língua uma das mais difíceis no mundo. São muitas palavras, são muitas formas verbais para você falar certinho. Por isso que eles chegam aqui, eu falar, você falar, todo mundo falar. Que todo mundo entende e eles não vão ficar decorando 1 milhão de coisas que nem a gente usa.
porque a gente não usa todas as terminações certinhas dos verbos, né? Então, o português, ele muda, conjuga 6 vezes os verbos, tá? Vocês podem anotar aí que em inglês, a maioria dos verbos se conjuga o quê? Só 2 vezes. Na real, é uma só, né? Vocês podem anotar que em inglês, a gente só conjuga o verbo no presente uma vez. Então, eu vou escrever aqui. Em inglês, apenas se conjuga o verbo no presente, certo? Na primeira pessoa do singular. Opa, desculpa, né? Na terceira pessoa do singular, não a primeira. Primeira pessoa do singular seria eu. Segunda pessoa do singular, você. Terceira pessoa, ele, ela, né? A gente está falando de outra pessoa. Então, em inglês, apenas se conjuga o verbo no presente, na terceira pessoa do singular. Quem são as pessoas, né? As terceiras pessoas do singular em inglês? He, she ou it, certo? Então, essa é a regra que vocês têm que anotar no caderno de vocês. Em inglês, apenas se conjuga o verbo no presente, na terceira pessoa do singular. Ok? Então, no presente, quando a gente tem aqui, vamos pegar o verbo falar, vamos fazer agora isso em inglês. Isso que a gente fez em português, vamos fazer em inglês, tá? Deixa eu mandar no chat, porque quem estiver copiando a regrinha, continua copiando enquanto eu vou fazendo aqui embaixo, né? Ok. Então é o seguinte, a gente tem em inglês os pronomes pessoais, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, você ou tu, né? He, ele, she, ela. It, ele ou ela para animais e coisas. We, nós. Aí tem you de novo, porque é vocês, né? Que é o vós. E they, que é eles ou elas. Existe uma explicação para ter 2 you? Sim, existe algumas pesquisas assim que foram feitas que falam assim que o inglês antigo ele era meio língua, sabe, que a gente às vezes fica falando que é língua indígena tal, que é assim, não tem segunda pessoa, né? Não tem você. Se eu tô falando com você, por exemplo, tô falando com a Bianca, aí eu falo, Bianca, quer água? Tipo, dizem que em inglês era assim antigo, né? Antigamente. Não existia essa pessoa aqui, ó. Não existia esse you. Não tinha. Era eu, ele, ela, sabe? Então, se eu tô falando com a Mirella, tipo, Mirella vai amanhã no parque. E eu tô falando com a Mirella. Né? E colocando o nome dela na terceira pessoa, mas, ou seja, não tinha segunda pessoa. Aí foram e colocaram o you de novo. Falaram, então, as línguas latinas aí, ó, tem, então vamos colocar aqui a segunda pessoa também. Então, you, aí botou you. E falaram, vocês que se virem para entender pelo contexto, né? Ou então você vai e aponta para a pessoa. Aqui no Brasil, não é da nossa cultura ficar apontando, né? A gente aponta e fala, não aponta. A mãe faz isso, né? Mas em outros países não tem nada a ver você apontar. Você vê alguém e fala, não sei o quê. Aqui fala que se apontar para a estrelinha, né? Nossa, uma estrela. Sei lá, nasce verruga no dedo. Cada coisa que se fala. E aí, por isso tem 2 you, certo? Então, pelo contexto, você sabe se é você ou vocês. Vamos conjugar o verbo falar. Lembra que antes eu tinha falado que em português o infinitivo termina em ar, ir, ior, que isso aí vem do latim. Então, por exemplo, isso se chama vogal temática, tem um nome bonito. Então, por exemplo, o verbo falar, certo? Falar. Aqui está no infinitivo. Quando a gente conjuga ele, vira eu falo, tu falas, ele fala. Ok. Vamos fazer isso em inglês agora? Aqui a gente tem o speak, certo? Que é falar. Para fazer o infinitivo em inglês, você tem que pôr to na frente. Tem que pôr isso aqui, ó. To speak. Por isso, vocês pegam várias listas de verbo e tá assim, ó. To speak,
falar. To say, dizer. To wash, lavar. O que esse to está falando, né? Ele está falando que esse verbo está no infinitivo. Então, ele está com essa terminação. Are, ir, your. Porque senão, você só coloca assim, speak. Pode ser falo, pode ser fala, pode ser falamos, pode ser falam, pode ser várias coisas. Mas se você vê, to speak, falar, ok? Repitam aí para mim, digam aí para mim. To speak. To speak. Uma de cada vez. To speak. To speak. Very nice. Quando tem EE ou EA, acho que falei isso na semana passada, quando tem EE ou então EA, é uma vogal longa, ok? Então você dá uma alongada. Speak, speak, ok? Ao invés de speak, speak. Sempre que tem EE ou então EA. Beleza. Então, a regrinha de vocês aí em cima diz o que vocês anotaram no caderno? Ela fala aqui, ó, em inglês apenas se conjuga o verbo no presente, na terceira pessoa do singular. Então, onde que a gente vai mexer no verbo? Na grande maioria dos verbos. Só aqui, he, she e it. Isso significa que com I, you, a gente não mexe no verbo. E com we, you, they, de novo, a gente não mexe no verbo. A gente só precisa mexer no verbo aqui, he, she ou it. Ok, então vamos usar essa regrinha aí, que a gente só mexe em he, she e it. Como se diz eu falo? I speak. Eu não mexi no verbo. Não é eu explico. Não tem isso em inglês, eu explico. Não. No I, eu não mexo no verbo. No you, você fala. Também não mexo no verbo. Não é tipo assim, eu explico, você explica, nós explicamos, não existe isso. Certo? Não muda o verbo. Então, I speak, eu falo, you speak, você fala, tu falas. Vamos para o final, que aqui é we, para dizer nós falamos. We speak, porque não precisa mexer no verbo quando é we, tá? You speak, você fala, acabou. Eles falam ou então elas falam, they speak, acabou. A regrinha diz o quê? Que vocês precisam mexer no verbo sempre em he, she ou it. Se você não mexer no verbo, todo mundo vai entender? Claro, vai sim. Mas vai ficar estranho, porque isso não é o certo. E é o seguinte, para saber como que vocês mexem nesse verbo, tá? O que vai mexer no verbo, geralmente, aqui, 99% dos casos, é só acrescentar S, ES ou então IES, que é aquele quadrinho que vocês copiaram, tá? Aquela regra. Como eu vou saber se eu coloco S, ES ou então IES? Você tem que olhar para a terminação do verbo, ok? Então essa regra me diz que se o verbo terminar em OS, X, SH, CH, você acrescenta ES, nesse caso aí. Tá? Da terceira pessoa do singular, que é he, she ou it. Se algum verbo terminar em vogal mais y, você acrescenta um S. Se terminar em consoante mais y, você tira o y, ó, menos y, então você tira o y e bota IES para ficar certo. E o restante dos verbos, professor? O restante, ó, 90% dos verbos você faz o quê? Só coloca S. Apenas isso. Por isso, em algumas lições nossas já apareceu aí, né? She drives, she... Então apareceu algumas coisas assim, sabe? Que tinha um S no final. Então, para dizer ele fala, se vocês olham para cá, speak, terminou com K. K não tem uma regra específica aqui, ó, não tem. O que tem regra específica é O, S, X, SH, CH e o Y. Todo o restante, se o verbo terminar com B, terminar com A, terminar com C, terminar com D, terminar com E, tudo que não está aqui, ó, e Y, é só colocar S. Então, para dizer ele fala de maneira correta, he speaks. Ela fala, she speaks. Ele ou ela para animais e coisas, que é o it, né? Ele ou ela fala,
It speaks, ok? Pronto, conjugamos o verbo to speak no presente, que é falar, certo? To speak, falar. I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, we speak, you speak, they speak, certo? Então eu falo, você fala, ele fala, ela fala, ele ou ela, para animais e coisas, fala. Nós falamos, vocês falam e eles ou elas falam. Como que vocês podem achar que uma língua dessa é difícil? Nunca que uma língua dessa é difícil. Uma língua que diz eu falar, você falar, ele falares, ela falares, ele ou ela falares, nós falar, vocês falar e eles ou elas falar. Então essa língua não é uma língua difícil. Difícil é português. Eu falo, tu falas, nós falamos, nós falais, eles falam. Isso é difícil. Então em inglês é muito mais fácil, certo? Então, em 90% dos verbos, né, só vai mudar aqui, he, she ou it, certo? Só vai mudar aqui. E aí vocês têm que observar o que? O final do verbo. Então, terminou com K, não tem essa regra específica de terminou com K. Então, restante, olha a regra aqui. Todo o resto, só colocar S. Então, só coloca S para conjugar da forma certa, ok? Professor, se eu não colocar S, todo mundo vai entender, mas todo mundo vai saber que está errado, ok? Algumas exceções. Por exemplo, se vocês quiserem colocar aí que as exceções são o have e o to be, né? O to have e o to be. O to be vocês já aprenderam aqui no curso e durante toda a vida de vocês parece que nunca... Ele sempre vai voltar, né, gente? Porque o to be ele tem 3 formas, lembra? I am, para dizer eu sou. You are, você é ou você está. He is, she is e it is. Aí quando vem para we, you, they é are de novo, né? Então ele tem 3 formas: am, is e are, certo? A outra exceção é o have, que quando ele vem para he, she ou it, ele vira has, tá? Então vamos pegar aqui o nosso quadrinho. Isso aqui eu estou dando de exemplo, tá? Não pedi nada ainda para vocês conjugarem, que é aqueles 8 lá que vocês vão usar, né? Aqueles 8 espacinhos. Por exemplo, pegando aqui o verbo to have, ter. Ok, vamos conjugar ele. Eu tenho, I have. Você tem, you have. Agora, quando eu vou falar ele tem, he has. Olha aqui na nossa regra, ó. Uma das exceções é o have, tá? Exceto o have, que é has, e exceto o verbo to be, que é o am, is ou are, né? Então, ela tem, she has. Ele ou ela tem, se eu estou falando para animais, coisas, it has. Então, eu só mudo o verbo em he, she, it no presente. Eu não mudo em outro lugar, tá? Só aqui que eu mudo. Então, em inglês eu falo assim, ó. Eu falo eu ter, você ter, agora nós temos. We have, então ficou meio que nós ter, vocês têm. You have, né? Vocês ter, e eles ter também, de novo. They have. Então eu não mexo no verbo aqui, e eu não mexo no verbo aqui no começo. Só mexo em he, she ou it. Só aqui que eu vou mexer o verbo, certo? Então, aí estão as exceções, que são o verbo to be e o to have, né? Que é o ter, conjugamos ele. Ok, agora vamos dar um exemplo com x, tá? Então, temos o verbo, por exemplo, to fix, vocês podem anotar de exemplo, tá? Que é consertar. To fix, consertar. Vamos lá de novo, conjugar. Agora eu vou jogar para vocês. Para dizer eu conserto, como que é, gente? Levando em conta que estamos aqui no fix, que é consertar. Como que eu digo eu conserto? I fix. I fix. Você conserta? You fix. You fix, ok?
Agora, ele conserta. Vamos olhar para o fim do nosso verbo X. Opa, X está aqui numa regrinha específica. Então, você acrescenta ES, né? Então, he fixes, certo? He fixes. E no she e no it? É fix ou fixes? Só para confirmar, ok? Isso aí. Então, no he, she, no it fica fixes, certo? We, you e they eu não mudo também, né? Então, nós consertamos. We fix. Vocês consertam, né? Vós consertais. You fix. Eles ou elas consertam. They fix. Acabou. Está conjugado o verbo fix no presente. Se fosse em português, eu conserto, tu consertas, ele conserta, nós consertamos, vós consertais, eles ou elas consertam, né? Então muda 6 vezes. Em inglês o verbo muda o que, gente? Só uma. Só em he, she ou it. E aqui se mantém, nos outros se mantém, tá? Só colocar o verbo normal. E aí é o seguinte, que vocês têm que prestar atenção. E se eu tiver um nome, por exemplo? Se eu for falar isso aqui, Mirela conserta, já escrevi em inglês. Mirela conserta, sei lá, uma TV. Mirela, nananã, pode ser television ou TV, certo? Television ou TV. O certo seria Mirela fix ou Mirela fixes. Aí é aquilo, mesma coisa do verbo to be. Vocês têm que olhar para a pessoa. Se eu fosse substituir o nome Mirela por algum desses pronomes, eu substituiria por qual? Porque um pronome é isso, né? Os pronomes substituem o nome de alguém. Às vezes eu posso falar ela porque eu quero substituir, eu não quero falar Mirela, o nome dela. Então eu boto she, certo? Então no caso aqui eu substituiria por she. E com she eu mudo, certo? Então vocês podem anotar no caderno de vocês que assim, se tiver o nome de uma pessoa, eu sempre vou mudar. Eu sempre vou seguir essa regrinha do he, she, it. Porque tanto o nome de mulher, ou nome, né, de um homem, ou nome de animal, de algum objeto, né? Eu sempre vou substituir aqui por he, she ou it. Então eu sempre vou acrescentar essa regrinha aqui, S, ES ou IS, certo? Então, para dizer, Mirela conserta uma televisão. Mirela fixes a television. Se fosse escrito aqui o nome de um homem, também, certo? Mirela fixes a television. Mirela conserta uma televisão. Digam isso aí para mim. Mirela fixes a television. Mirela fixes a television. Mirela fixes a television. Very nice. Lembrando que esse a significa uma, uns e umas, né? Ok. Agora, eu tava... Aí, continuando. Então, prestem atenção, tá? Sempre que tiver o nome de uma pessoa. Só que e se tiver o nome de duas pessoas? Se eu digo assim, Bianca e Beatriz, sei lá, falam inglês. Então, Bianca e Beatriz falam inglês. O certo seria speak English ou Bianca e Beatriz speaks English. Aí agora o que você tem que olhar? Tem nome de pessoa, então tem que seguir a regra. Opa, tem nome de pessoa, mas agora são duas pessoas. Então se você olha para Bianca e Beatriz e você vai lá, aqui nos pronomes pessoais, você substituiria por elas, né? Porque elas são duas. Você não pode substituir Bianca e Beatriz por she, porque she é ela. Então, Bianca e Beatriz, você substituiria por they.
E they não muda o verbo. Então isso aí tem que tomar cuidado, certo? Então se tá lá, ó, Bianca and Beatriz speak English. É o certo. Porque tem duas pessoas e substituiria por they. Eu vou até anotar aqui, they speak, certo? Então só tomar cuidado com essa coisinha aí também, ok? Bianca and Beatriz speak English. That's nice. Legal, tudo bom. Agora vocês vão... deixa eu dar outro exemplo aqui só de vogal mais Y. Por exemplo, play. Vamos conjugar o verbo play, que é jogar ou tocar algum instrumento. Play significa isso. Então a gente tem lá to play, jogar ou tocar algum instrumento. E o play é o que, gente? Você tem uma vogal mais um Y, certo? Eu jogo, I play. Você joga, you play. Agora, ele joga. O que a regra me diz? Vogal mais Y, é só colocar S. He plays. She plays. It plays. We play, porque não muda com we, nem com you e nem com they. Pronto, conjuguei o verbo play, que é o verbo jogar ou tocar alguma coisa. I play, you play, he plays, she plays. Agora, vou dar um exemplo de consoante mais Y, que é o verbo to cry, chorar. Eu vou depois mandar isso lá no grupo também, tá? Caso vocês não tenham copiado e tal, às vezes não dá tempo, né? To cry, chorar. Por quê? Porque o principal é prestar atenção na explicação, né? Então vamos lá. Eu choro, I cry. Você chora, you cry. Agora vamos lá pro final. Vocês sabem que o we não muda. Então nós choramos, we cry. Vocês choram, you cry. Eles ou elas choram, they cry. Então não muda. Só muda onde, professor? He, she ou it. No presente, tá? Se vocês quiserem também anotar isso aí, anotem. Só muda em he, she, it no presente. Porque no passado não muda. É só uma forma. E português continua sendo 6 formas no passado, em vários tempos verbais. No passado, em inglês, não muda. Eu chorei. I cried. Bota um IED, tá? I cried. Ele chorou. He cried. Olha que legal. Não tem S. Olha como estou feliz. E no futuro? Tem os auxiliares de futuro que vocês já aprenderam, né? Modal verbs e tal. Ou então going to, que vai para o futuro. Por exemplo, eu chorarei. I will cry. I'll cry. Eu chorarei. Se for ele chorará, he will cry. Não existe he will cry. Então essa regra só vale para o presente, gente. Olha que bonito. Em inglês não é fácil? Não é muito bonito? Porque é só no presente que vai mudar he, she, it. Se for para o passado não muda, tá? Se for para o futuro também não existe essa regra. Isso é só no presente. Estão felizes? Estão felizes? Eu sei, né? Porque inglês é mais fácil que português. Quem faz espanhol também, acho que as gêmeas também fazem espanhol, né? Vocês vão ver que espanhol é igual ao português, né? Muda muito os verbos. Muito. Vocês fazem com o professor Júnior ou com o professor Diogo? Depois me contem. Tem a Rosana também, né? Então, eu estava aqui no Cry. Pode botar aí no chat com quem vocês fazem aula. Então, para dizer, ele chora. Então, se eu tenho aqui um verbo que terminou com Y, você sabe, fala, opa, tem a regrinha do Y. Eu olhei lá, o Y me diz o seguinte. Se antes do Y tiver uma consoante, ó, consoante mais Y, o que eu tenho que fazer? Menos Y. Então, finge que é cry, você tira o Y, puff, sumiu o Y. Mais IES. Então, tira o Y e acrescenta IES. Então, qual é o certo? He cries. No som, não muda, né? Parece que só colocou o S. Mas na escrita, não sei porquê, eles fazem isso.
Ela chora. She cries. Ele ou ela chora, se eu estiver falando de um animal, uma coisa. It cries. Entenderam? Então aí mais um exemplo para vocês. Ah, vocês fazem aula com... Mirella faz com Dioguito. Olha, gente, cada pessoa faz com uma pessoa. Rosana, Júnior. Espanhol é igual ao português, é muita coisa de gramática, certo? Inglês, lógico, gente, é muito mais fácil. Não existe língua melhor, nem língua mais bonita. Eu gosto muito de espanhol também e de toda a cultura, né? Hispano-latino-americana. Mas inglês é uma língua realmente mais simples, mais simplificada, certo? Ok, então peguei um exemplo aqui, o Y, né, com consoante, Y com vogal, peguei um exemplo aqui que bota ES, tá? Se for algum verbo que termina em SH, professor, mesma coisa, no Reshit você acrescenta ES, CH acrescenta ES, certo? E todos os restantes, todos os outros 1 milhão de verbos, a gente bota só S e acabou. Então se for, por exemplo, sei lá, run, to run, correr. Quem não sabia que era correr, anota aí. To run, que é correr. Respondam aí para mim, enquanto toca mais um pouquinho de Miley Cyrus. Vocês, né, só copiar e colar aí vocês respondam, tá? Conjuguem esse verbo para mim, to run. Lembrando que run termina com N, não tem nenhuma regra específica com N, então você vai o quê? Para restante, todo o resto. Que é só colocar S. Aonde? Onde que muda o verbo? Só no Reshit, né? Ok.
Professor, colocando música com palavrão. Very nice. Isso aí. Então a gente já passou por todas essas regrinhas, certo? Isso aí, Maria, Mirella. Muito bem. Então prestem atenção nas exceções, tá? Que as exceções são o have e também to be, que vira am, is e are, e o have que vira has, em he, she, it, tá? Só no presente. Ok? Ah, professor, se eu for para o passado, quando a gente for aprender o passado, a gente vai ver. Que hora o passado, que bonito. Só existe uma forma, né? Então, have, quando vai para o passado, vira had. Had. Eu tive. I had. Você teve. Opa, escrevi até errado. Eu tive. I had. Você teve. You had. Quando chega em he, she, it, não muda. Ele teve. He had. Ela teve. She had. Ele ou ela, para animais e coisas, teve. It had. We had. Nós tivemos. You had. Eles tiveram. They had. Eles ou elas tiveram, né? Vocês tiveram e eles ou elas tiveram. Quando vai para o passado, olha que lindo. É uma forma só e acabou, certo? Apenas isso. Outra informação aqui. Então, quais são as exceções para essas regras aqui de acrescentar S? Have, que vira has. To be, que vira am, is ou are. Vou até copiar de novo. E modal verbs, certo? Então, os modal verbs não entram nessa regra também, gente. Os modal verbs mantêm uma forma só. Então, por exemplo, I could, eu poderia. You could, você poderia. He could, ele poderia. She could, ela poderia. E assim, certo? Todo mundo could, todo mundo poderia. Eu poderia, tu poderia, todo mundo poderia. Talvez o português vire isso no futuro, nunca saberemos. A gente já fica fazendo isso. Nós vai, né? Eu vai, ele vai, elas vai, nós vai, todo mundo vai. Vocês vai. Parece feio, né? Mas em inglês é tipo isso. Certo? Beleza, agora vocês têm as regrinhas aí. Já manjam mais ou menos, vocês podem olhar, né? E treinar. Aqui durante a aula, vamos fazer o exercício, certo? Então eu vou mandar o link do exercício para vocês e vocês vão fazer rapidinho e a gente vai corrigir junto, certo? Deixa eu parar de gravar.